vitória. Gostei. Vitória, gol. Vitória mais gol é igual o quê? Cachaça. Foi tomar uma lá com a galera. Chopinho, E num bar raiz, cadeira de plástico, perto do estádio, sem aquele glamour. Faz sucesso na noite. Na noite não, mas assim... Tá lá com a esposa. Com a esposa, né? Se refrescando. Algo do dia a dia, né? Do ser humano normal, né? Foi estilo, Antônio Lupe, aquele... Boa tarde, Carlão. Oh, boa tarde, Antônio, e boa tarde, ouvinte CBN, mas foi estilo aquele happy hour, né? Isso. Você trabalha, você dá o seu melhor e depois é recompensado. Bateu a meta, quem gosta né? de um refrigerante, toma um refri, quem gosta de uma aguinha, quem gosta de um chopinho, toma um chopinho. Toma um chopinho, é? Pô. Você, no caso, Fábio Chaves, não é do time do Patron. Não. Você é do meu time. Você, se tivesse conquistado os objetivos, beberia um belo suco de laranja. Boa tarde. Uma água de coco também nesse calor vai Gostoso, bem. Boa tarde, gostoso, Antônio né? Lupe. Boa tarde, ouvinte CBN. Segunda-feira de carnaval, estamos aqui, né? Na alegria do parece, bloco hein? da CBN. Muitos assuntos mesmo, Se hein, for Lupe? essa alegria. Foi essa alegria, é porque realmente tá tudo quase bem. largando. O que foi que você tá meio tristão? Tá em Não, ponto, não. tá em ponto morto, hein? Tô Desabafa, pegando no breu. No Tá tranco? pegando, Breu? É. Semana começando, né, Chaves? É, assim mesmo. Você pediu uma folga pra ele não deu ou não? Não pedi folga. Não pediu folga? Ah, então tá Deixa eu bom. desenrolar da Libertadores, você vai ver só. Bom, quando tem folga mais trampo, é igual a conta que eu fiz do patrão. Gol mais vitória, cachaça. Boa. Feriado mais programação normal, a ausência de ele aumenta. Ah, Aí não isso tem o que que eu o fazer. ouvinte já tá sabendo. O ouvinte já sabe. Já o ganhou. ouvinte não é bobo, né, Carlão? Já ganhou. Já ganhou a fita. Estamos com um pouco mais de um ano de programa, né? E o ouvinte já ganhou a fita. Ah, já sabe. Tem um feriadinho prolongado? Esquece. Não Esquece. vem. Hoje- Uma hora hoje dessa eu- tá nesse naipe, viu? Nilson Belisário na mesa de som e o Daniel França no stream. Daniel França também tá igual você, Fábio Chaib. Quase repousando. Aquela alegria. Estacionamento 1 da empresa aí tá vazio hoje, você viu? Vazio nada. É o 1. Um tá, realmente. Mas aí um é a tá. galera, né? Um tá vazio. Mas eles merecem. É. Sim. Eles merecem. Lutaram por isso. Lutaram para chegar aonde estão nesse exato momento. Bom, é o seguinte, mas nós estamos aqui, hoje, segunda-feira de carnaval, vamos colocar o bloco na avenida. Aliás, você tá ouvindo a Arena? Você tá no carnaval, tá curtindo? Manda mensagem pra gente, 19 991869070. Se você tá curtindo o carnaval, se você tá trabalhando, tá curtindo a Arena aonde? Com a família de folga, dando uma descansada, É bom, né? trabalhando igual a gente aqui, ou curtindo um carnaval. Aliás, se estiver curtindo o carnaval, vá com calma, hein? Vá com calma. E se beber, não dirija. Opa, aí Nosso sim. companheiro Guilherme Leal esteve há pouco, né? Foi fazendo matéria, trouxe informação. Esteve lá em Barão Geraldo, falou que tá muito legal o bloquinho por lá. Passou também pela. Aonde foi outro, Carlão, que ele foi? Barão Geraldo e. Cadê o Guilherme Leal? Vem cá, Leal. O Leal participa. Cadê ele? Ele tá indo embora. Eu Chama sei, ele. Ô, Leal. eu sei que um dos blocos que o Inclusive- Leal foi É. vai ter o prazer de É, isso que receber eu ia logo falar. mais Marco Guarizo. Marco Guarizo tá de férias. Senta aqui. Aonde que você foi? O Guilherme Leal, repórter da CBN, Barão pela Ge- primeira vez no Arena. Aê! Aê! Boa. Não Barão acostuma Ge- não, hein? Não Fã acostuma de não. Elano Bloomer. Fã de Elano Bloomer, de Araraquara pro mundo. Não, de Araçatuba pro mundo. Aonde Com que... passagem por Araraquara. Exatamente. Aonde que tem bloquinho que você foi fazer matéria agora pro Estúdio CBN? Eu não tava ouvindo, você me desculpa que eu tava em casa. Cara, uma honra estar aqui. Não, a honra é toda Com nossa. essa equipe, na frente de Carloão, Carlão de Freitas. Estamos falando do moço que já vai estar no bloquinho. Você vai, Leal? Vou nada. Vai sim, eu te conheço, né, de hoje. Quem tá lá, na verdade, é Marco Guarizo, no bloco A notícia é essa. É isso. A notícia é essa. Bloco do Cupinzeiro, Ei, olha. ali na Praça do Coco, em Barão Geraldo, Boa. Rua José Martins, concentração muito grande ali, pessoal já se preparando. E bacana, viu, o Lupe? Ah. Criançada tava lá, Ei, coisa boa, tinha uma hein? senhora com uma latinha, então a Aí família sim. toda se divertindo, né? Essa senhora tava na mira do Guarizo ou não? Aí você que tá dizendo. Ah, isso é um perigo. Bom, mas então lá em Barão Geraldo é onde Barão. tem o fervo hoje, né? Isso, Barão também às 7 da noite vai ter no Vida Nova, né? É o bloco VN, que acontece a partir das 7 da noite. Vila Nova onde fica, Carlão? Vida Nova. Vida Nova. Vida Nova Isso. é perto do Oziel ali, não é? É, pra Monte isso. Cristo. Alô, galera do Oziel, tamo junto, hein? Ali Onde bicho mais? pega, Onde hein? mais? Tem também lá em Joaquim Egídio, começou Egídio. meio-dia, né? Teve a saída do bloco Unidos à Tribo.
vai até às 8 da noite. E aí, de novo, em Barão, Lupe, a partir das 10 da noite, o Bloco da Selva, que é já pra galera ali que curte virar a madrugada, né? Boa, então, Bloco pessoal. da Selva. Quem gostou desse, né? Tá indo Fábio atrás Charme da que Jane, vai né? no Bloco da Selva. Vai no Bloco da Selva, Fábio Charme? Dá pra fazer o trajeto do Joaquim Egídio. Antônio Lupe. Ah, que gostoso. É o Dá pra nosso fazer o trajeto, Joaquim Egídio, Barão Geraldo, Joaquim Egídio outra vez. É o nosso Tarzan. Você vai em qual, Leal? Eu não, amanhã eu trabalho, imagina. Leal, Tô fala aqui- pra tô gente aqui qual você sem- vai. tô O aqui ouvinte tem sem- curiosidade. É, pô. Vou no bloco do Do Copizeiro. do Guarizo lá. Boa! Copizeiro. Aí, se você tiver informações, como é que tá, pode mandar um zap que a gente coloca aqui, porque hoje é dia de carnaval. Nós vamos trabalhar, né? Eu, Fábio Chaib, Carlão vai pro Bobulaquinho também. O Carlão tem um bloco, você sabe? Qual que é? Eu não posso falar aqui no ar, mas ele tem um bloco. Que, aliás, é um grande sucesso já faz alguns anos, né, Carlão? É VIP, né? Qual bloco que é? Pode falar. Não, depois eu falo. Tá bom. Ei, Carlão de Curiosidade. Freitas. Com dor e sambando. Nossa, mãe. Agora somos dois, tá vendo? É, Só a eu vida também de tô com um atleta, probleminha. tá vendo? Leal, obrigado, então. Amanhã tem mais. Amanhã Uma tem honra. mais. Se você tá aí no bloco do Cupinzeiro em Barão Aliás, Geraldo, se alguém pode mandar flagrar mensagem. Marco Guarizo no bloco do Fotos, Cupinzeiro, fotos. mande foto. Mande Vídeo foto. é melhor ainda. Exatamente. Eu repito o telefone pra você: 1998189. Peraí, vamos de novo. 991869070. Mande mensagem, porque nós estamos aqui e hoje tem jogo do Guarani. Quem vence? Guarani, Novo Horizontino e torcedor do Bugre. Você gostou da contratação do Claudinei Oliveira para assumir o Guarani na sequência da temporada 2024? Pode mandar mensagem também. Hoje vamos falar muito sobre isso. E o torcedor da Ponte pode mandar mensagem, tá feliz da vida. Macaca venceu São Paulo. Uma grande festa pro torcedor da Ponte Preta. 991869070. William Cabelo hoje é ausência no programa. É mesmo? Não aguentou. É muita festa, muita Tá folia, louco. Fábio Chaves. Desde O corpo quinta. não aguenta. Ele é igual Salvador, tá desde O quinta. corpo pede, mas ele não respeita. Então, assim, hoje ele me mandou mensagem. Vou até ler a mensagem que ele mandou pra mim aqui ó, hoje, ó. Ele disse o seguinte, ó, quer ver? Deve estar chateado também com Primavera, né? Também tem isso, né? Um combo, né? É. Ó, ele mandou mensagem pra mim assim, ó. Velho, bom dia. Hoje não vou participar. Ah. Estou meio, entre aspas, baleado. Nossa. Fecha aspas. Mas ele me mandou o sarcófago. E o jogo hoje envolve a Ponte Preta, hein? É música de carnaval, vai. A Ponte Preta entrou em campo e enfrentou o Marília. Mac. E o jogo, o ano do sarcófago, foi no mesmo ano que esse samba enredo, que acertei. essa escola conquistou mais um título na Marquês de Sapucaí. Olha, beija-flor, aí, gente! Sou negro na raça, do sangue na cor, o guerreiro beija-flor, a minha deusa soberana. Beija-Flor, que foi a segunda escola de samba ontem. Acompanhei parte do desfile. Muito bonito. A Beija-Flor. A Beija-Flor foi a grande campeã do carnaval deste ano com esse samba enredo e consequente. Olha só a confusão que eu fiz. O jogo do sarcófago de hoje foi no mesmo ano que esse samba enredo foi lançado pela Beija-Flor, que ela conquistou o título. Deu pra entender. Qual é o ano? Aí a gente vai descobrir apenas no final do programa. O Arena CBN está no ar. Nilson Belisário na técnica, Daniel França no streaming. Pode decolar a nave porque o Arena já começou. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado. É com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio.
E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. Vai. Aê, foi! 4 horas e 17 minutos. Estamos de volta com o Arena CBN. Já começaram a chegar as primeiras participações. Segue a... Nossa, Carlão, você errou muito. O que foi? O ouvinte mandou aqui a localização do Vida Nova. É bem longe do Osiel. Fica na final da Rui Rodrigues. Rui Rodrigues? Não, desculpa. Desculpa, a gente não é sabia. Mas a gente errei, aprende, né? Errei. O mais importante do ser humano perdão. é assumir o erro, né? Mas ele mandou a localização aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vou abrir no Então Maps. lá não pega tanto, não. O que o bicho pega é o Osiel e o Monte Cristo. Eu já joguei lá, cara. Lá pra você sair com os 3 pontos não é fácil, não. E com a canela lisa também. Eu morei ali por perto, quer dizer, minha avó morou no Jardim das Bandeiras 2. Entendi. Nos arredores É bem longe Santos mesmo do Dumont. Osiel. Deixa eu agradecer ao ouvinte aqui, o Rafael Fernandes. Obrigado, viu, Rafael? O Carlão não tá com a cabeça no programa, essa é a grande realidade. O Carlão também pediu folga pro Eliel, não logrou Foi êxito. negada, né? Foi negada. Negada veementemente. E aí vem com informações falsas aqui no microfone potente da CBN. Boa tarde, saudações Ponte Pretanas. Técnico do São Paulo reclamou do gramado e iluminação. O gramado está bem cuidado e os dois times jogaram nele. Iluminação sabemos que é fraca, mas o primeiro tempo foi jogado com sol. Por que o time dele não aproveitou? A resposta é que a Ponte Preta soube aproveitar e ser eficiente nas chances que teve. O São Paulo entrou achando que poderia ganhar a qualquer momento. Abraços, João Carlos. Grande João! João trabalhou comigo numa outra emissora. Grande João! Tá falando lá de Valinhos. João Coimbra! Obrigado pela mensagem. Concorda com a análise do João, meu companheiro? Ô Lupe, eu achei que o São... Eu não vou dizer soberba, não. Eu não sei nem se existe isso no futebol, mas o São Paulo, ele achava que estava numa situação confortável no jogo. O primeiro tempo levou a maneira dele, né? Tem um clássico na semana, apenas tocou a bola, não forçou, não criou oportunidades. A mais cristalina foi a do Galopo, de cabeça. Galopo. No segundo tempo, o jogo se encaminhava para um 0-0, né? O São Paulo também na dele, não pressionando. E a Ponte satisfeita, porque o empate não era ruim para a Ponte. A Ponte venceu em Ribeirão Preto e se ficasse com um ponto no Moisés Lucarelli, seria um ponto muito bem-vindo. De repente, baixou ali o Roberto Carlos no isso, meu. Fez um golaço, pegou de primeira. Aí o jogo mudou. Quando o São Paulo acordou, tava perdendo por 1-0. Aí, o majestoso fervendo, a Ponte com vantagem, é muito difícil tirar. O São Paulo tentou, a Ponte muito bem postada, né, defensivamente. Teve um contragolpe para matar o jogo e conseguiu. Com o Igor Inocêncio, bola roubada pelo próprio Igor, o Dudu participou também, veio o cruzamento e o Renato. O do Renato foi bonito também. Um grau de dificuldade complicado, ele pegou de bate-pronto, a bola meio que rasteira ali, passou entre as pernas do Rafael. E a Ponte, pela luta, pela entrega, pela proposta mais encaixada no jogo, mereceu a vitória por 2-0. Aí o Carpini foi mal, né? Você falar do gramado, falar da iluminação também, achei totalmente desnecessário. Lógico, ele não estava querendo culpar o gramado pela derrota, mas fez um parênteses para isso. Mas ele não foi veemente, né? A gente, às vezes, ele não foi assim, perdemos por causa do gramado. Ele fez críticas ao gramado, talvez
tenha sido infeliz realmente, mas ele não foi assim, veemente, taxativo, né? Ah, o gramado da Ponte é uma porcaria. Não, ele não foi. Ele falou que realmente o gramado foi uma dificuldade, mas ele também ressaltou que não foi por isso que o São Paulo perdeu. Tô vendo o pessoal criticando demais o Carpini, principalmente aqui. Eu sei que o torcedor da Ponte tem algumas mágoas com o Carpini, até entendo e concordo, viu? Concordo. Mas... Já disse pro Carpini que em algumas situações referentes à Ponte Preta ele foi infeliz naquele derby dos 3-2, desnecessárias as declarações dele, embora a Ponte também tenha provocado. Mas eu não concordo muito com o torcedor que fala que o Carpini justificou, não sei o quê. Não, ele falou do gramado, mas não foi taxativo, sabe? E valeu até uma provocação da Ponte no dia também, seguinte, não, né? também eu acho que isso é até válido. Mas isso, eu acho que isso vale. Mas assim, a questão da iluminação não é segredo. Nossa o Carpini, quando foi jogador, a iluminação era a mesma. Então, isso, assim, isso. com todo respeito, a iluminação, Sim. não. E assim, a gente assistiu o jogo por aqui. Cara, o São Paulo teve chance e não matou o jogo. A Perdeu Ponte porque foi teve incompetente. chances e foi competente. É. E pronto. Mas eu acho que se ele tivesse abordado dessa forma, tentamos, Sim. não conseguimos. A Ponte foi até o ataque, Sim. conseguiu 2 gols e, consequentemente, a vitória. É levantar a cabeça, não tem nada perdido, nada perdido. O São Paulo vai se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista. Vai brigar pelo Em título. primeiro, em segundo, não sei. Vai brigar pelo título. E o São Paulo tem um bom time. O São Paulo é candidato ao título paulista. Não consigo colocar o São Paulo ainda como candidato a Libertadores. Não consigo. título também não. Coloco o Libertadores, São não. Paulo como candidato ao título da Copa do Brasil novamente. E coloco o São Paulo como um dos 5 primeiros aí no Campeonato Brasileiro. Sim, sem dúvida. Então, assim, tá ok. Não é porque perder. Cara, a Ponte, ela foi fatal. Sim. O primeiro, o chute do argentino foi algo extraordinário e que ele pode não acertar novamente. acertou. Mas como ele pode também acertar. E sem acertou. dúvida. Eu só acho, Lupe, assim, eu não vejo as falas do Carpini, eu não encaro assim como falas graves, né? Como um menosprezo à Ponte Preta, né? Eu tô percebendo alguns torcedores, que o Carpini... Cara, ele não foi taxativo, ele falou as dificuldades do gramado. Poderia ter ido por esse ponto, poderia ter falado, fomos incompetentes, a Ponte Preta foi melhor e fez por merecer a vitória. Só que também ele citou, explicou o gramado, mas, cara, eu não senti um menosprezo do Carpini, eu não senti uma marra do Carpini, e ele não foi taxativo. Tanto é que, quando ele fala do gramado, logo na sequência ele fala, não perdemos por causa disso. Todas as críticas que o Carpini fez, ou todos os posicionamentos mais polêmicos que o Carpini fez em relação à Ponte, logo após ele já justificava. Ele disse sobre o gramado, sobre a iluminação, ele falou, não perdemos por causa disso. E também com relação ao Gabriel Risso. Como que é? Ele não vai pegar um outro chute? Eu também concordo com ele. Eu acho que quem joga bola entendeu o que o Carpini disse. Ninguém está menosprezando o Risso. Ele pegou um chute com a intenção de pegar aquele chute, mas é um chute difícil. É muito difícil você fazer um gol da maneira que o Risso fez. Talvez ele faça até contra o Bragantino. Mas, sinceramente, é muito difícil. Isso não quer dizer que ele não fez por merecer, ele não é um grande jogador. Muito pelo contrário. A diretoria da Ponte apostou e apostou bem. Quando a coisa é boa, a gente tem que elogiar. Apostou bem no Risso, fez um golaço e merece aí todos os parabéns. Agora, eu não sei, o pessoal tá muito carrancudo ultimamente. Tudo é provocação, tudo é isso. E tem um negócio sei, engraçado, cara. que assim, meu sogro é ponte pretano Sim. roxo, mas assim, Preto e branco. mas muito. E ele foi no jogo. E aí, depois da partida, eu fui com a minha esposa até a casa dele. E aí, ele tava falando, mas xingamos tanto o Carpini, que não sei o quê. Xingamos daquilo, xingamos disso. Aí eu falei, Ele falou, nossa, mas saí com a alma lavada. Eu falei, mas se tivesse que escolher hoje o técnico, você escolheria o Carpini ou obrigado? Escolheria o Carpini. Teve uma... Até contei pra você e acho que o personagem não tem nenhum problema a gente revelar. Eu cheguei um pouco mais cedo ao estádio, levei meu filho, o Arthur, ele sentou ali na arquibancada próxima à nossa cabine e estava lá o Totó. E no momento em que o Totó, um torcedor símbolo da Ponte, uma figura sensacional, um cara, gente finíssimo. E o Carpini estava se dirigindo à entrevista coletiva, mais ou menos uma hora antes, uma né? entrevista pra emissora, né? É uma entrevista protocolar, uma hora antes de começar o jogo, o estádio ainda estava vazio, o Carpini passou em frente ali às cadeiras, e o Totó, Carpini! Pô, o Carpini gentilmente acenou, ô Totó, tudo bem e tal, e foi pra entrevista. Aí um pessoal olhou pro Totó, pô, Totó, mas é o Carpini, não sei o que, o Totó falou assim, opa, Carpini é meu amigo.
Daqui a pouco começa o jogo, eu vou torcer pra Ponte Preta, mas ele é meu amigo. Eu não sei, às vezes o Carpini paga um pouco, mais uma vez, por aquilo que ele disse pós-derby. Agora, também, gente, vamos com calma. Ele explicou ali, en passant. Eu não vi em nenhum momento ele menosprezar a Ponte Preta, muito pelo contrário. O Carpini, se ele pudesse voltar a fita da história dele como treinador, ele tiraria as palavras que ele falou da Ponte, até para ter portas abertas do Moisés Lucarelli. E a Ponte Preta conseguiu o feito, né, inédito. Na primeira derrota do São Paulo no ano, o São Paulo tá muito bem, foi o campeão da Supercopa. O time estava invicto na temporada, a Ponte Preta consegue com esse jogo. Foi uma sequência muito boa da Ponte, na verdade, né? Desde aquele jogo da Portuguesa, pegou o São Bernardo depois, pegou o Botafogo e agora o São Paulo. A Ponte Preta se encontrou realmente. A gente que achava que a Ponte ia ter dificuldades no campeonato acabou com a força do Brigatti, também do elenco, conseguindo reverter isso. A Ponte luta, sim, por uma vaga para as quartas de final no momento contra o Água Santa, né? O Água Santa tá ganhando o Ituano ontem, tá com 10 pontos, a Ponte com 12. A Ponte tentando, então, segundo lugar, por enquanto, no Grupo B. O João ainda manda aqui que o Carpini preferiu não falar das falhas do seu time. João, mas nenhum técnico fala abertamente das falhas. Ele poderia falar que a saída do Rato machucado, a entrada do Eric, acabou com o esquema tático dele. Fala, amigos, estou aqui curtindo de montão. Estou no meio do bloco das anotações para os concursos. Em meio às correções, uma pausa para ouvir vocês. Ótimo programa a todos e vai pra cima, nega véia. Boa, quem mandou mensagem foi o Eli. Obrigado, Eli. Boa sorte, Boa. bons estudos. Bons estudos, né? Porque são vários, né? Tem 4 cadernos aqui em cima da mesa. Deve 4? Caramba. Deve estar estudando pra caramba. Boa tarde, CBN. É fácil treinar o São Paulo. Com o mestre auxiliando, não tenho o que falar. Inventa uma mentira, mas fez críticas sim, pessoal. É o Luiz Rosa. Seria o Muricy, ele tá falando, eu acho. Né? Tem sim. isso. Olha, eu e o argentino. Encontrei ele comendo. Não era só um pastel que ele tava comendo, não. Ele tava comendo mais do que um pastel. Ele estava comemorando o gol que ele fez. Boa tarde, Lupe, Carlão, Fábio. Tamo junto em Xeronal. O Guarizo vai ser fácil de achar no bloco do Cupinzeiro. Vai ser o único boneco de Olinda do bloco. KKKKKK. Cristiano Salvione de Sumaré. Obrigado, Cris. São 4 horas e 28 minutos. Antes da gente sair pro repórter CBN, vamos soltar a participação do ouvinte, que vai ser o nosso próximo tema, e depois tem o Guarani. Vamos lá. Tarde, Arena. Tô só carregando os foliões, hein? Essa seleção brasileira olímpica, Nossa. não tinha que lembrar. vou considerar um fracasso na classificação, porque é uma seleção incompleta, né? Muitos jogadores da Europa não puderam participar porque os clubes não liberaram, né? E, assim, só para lembrar, a geração do Robinho não foi para a Olimpíada também, né? Robinho, Renato, Alex, Elano, eles não conseguiram a vaga também. Há 20 anos. E não tem jeito. A última geração de fora de craque que a seleção brasileira teve foi 2010. Se eles tivessem um pouquinho mais de consciência que em 2014 a Copa era no Brasil, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Robinho, com 60% eles teriam jogado a Copa e o Brasil teria sido campeão. A opinião do nosso ouvinte. O nosso próximo tema é seleção brasileira. O Brasil tá fora. Eu não estou falando errado, hein? Gente, O Brasil está... O atual bicampeão olímpico está fora das Olimpíadas de Paris 2024. Luan Amaral, comentarista. Ele faz tudo lá na CBN Ribeirão também. Ele é comentarista, ele apresenta, ele comenta, ele é um cara sensacional. Ele está de folga e Faz está boas com a arena, observações. e boas perguntas. E está curtindo a Arena CBN na casa dele. E eu tive uma discussão feia com o Luan durante o jogo da Ponte e Botafogo. Ele falou que o gol do Iago Dias foi por querer. E eu falei que foi sem querer. Repórter CBN, daqui a pouco a gente volta. Repórter CBN. Segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024, subiu para 20 o número de suspeitos mortos em confrontos com a polícia durante a Operação Verão no litoral de São Paulo. A informação foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. A morte mais recente
aconteceu no domingo, durante uma ronda de agentes da rota na zona noroeste de Santos. 580 pessoas já foram detidas nessa operação. O deputado federal Eli Borges, do PL, assumiu o comando da bancada evangélica do Congresso Nacional. Ele entra no lugar do deputado federal Silas Câmara, do Republicanos, que presidiu a frente parlamentar nos últimos 6 meses. O colegiado concentra 203 deputados e 26 senadores e é um dos maiores do parlamento. O músico Rogerinho, do grupo Revelação, publicou um vídeo para tranquilizar os fãs após ser ferido com golpes de faca durante o assalto no Carnaval de Salvador. Ele aconselhou os seguidores a não reagirem a roubo e disse que foi inconsequente. Mauro Júnior, também integrante do grupo, foi vítima do crime na madrugada de domingo, junto com Rogerinho, que foi ferido na mão e nas costas. Ele recebeu atendimento médico e teve alta hospitalar. Policiais armados invadiram um hotel na Inglaterra após uma denúncia que confundiu uma varinha do filme Harry Potter com um facão. As autoridades receberam um chamado por causa de um homem suspeito próximo aos elevadores, carregando uma arma branca. Mas quando chegaram ao local, viram que se tratava do objeto que fazia alusão ao filme. O caso foi relatado por um dos agentes em uma rede social. Segundo ele, nenhum dano foi causado aos residentes. Horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Mário Quintino vem chegando aqui no Arena CBN. Mário, a pergunta que lhe faço é a seguinte: o pessoal já está retornando do feriado? O pessoal resolveu antecipar? Ou tem gente indo curtir o carnaval nessa segundona pelas estradas da nossa região? Boa tarde. Oi, Lupe, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu acho que o pessoal ainda está aproveitando, viu? Porque a situação é relativamente tranquila nas rodovias da nossa região. Eu começo com informações do Anel Viário Magalhães Teixeira. Inclusive, tem uma leve chuva caindo ali nas proximidades da rodovia Anhanguera. A pista chega a ficar molhada, porém não traz transtornos aí para os nossos ouvintes, tanto para quem vai em direção do sistema Anhanguera Bandeirantes, quanto no sentido contrário, em direção da rodovia Dom Pedro. Inclusive, a Dom Pedro é bom caminho nos dois sentidos, até a chegada para a rodovia Anhanguera, por enquanto segue aí sem dificuldades. No sentido contrário, em direção de Jacareí, aí a movimentação é maior já na altura de Atibaia, proximidades do acesso para a rodovia Fernão Dias. Falando também, Lupe, do sistema Anhanguera Bandeirantes, por enquanto, o nosso ouvinte pode escolher por qual rodovia seguir. As duas têm boas condições em direção da capital e também no sentido do interior. E falando ainda da rodovia Luiz de Queiroz, o nosso ouvinte também faz bom caminho, tanto em direção de Americana, quanto no sentido contrário para quem vai em direção de Piracicaba. Lupe. Beleza, Mário, obrigado pelas informações. Amanhã e quarta eu imagino que a rapaziada, né, os turistas já vão começar a retornar e, consequentemente, mais trabalho para o Mário Quintino durante toda a programação aqui da CBN. O Mário que volta no ponto final para atualizar também a situação das ruas e avenidas aqui na cidade de Campinas. São 4h34. Bateria não é tudo igual. Só Eliar tem mais resistência, melhor desempenho e a maior durabilidade. Não tem o que comparar. Só Eliar é excelência de ponta a ponta. Bom dia, Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E o Vôlei Renata perdeu na última sexta-feira para o Suzano fora de casa por 3-7-0. Parciais de 27-25, 25-23 e 26-24.
Com a derrota, a equipe de Campinas caiu para a 9ª colocação com 15 pontos, 15 pontos conquistados, na verdade 19 pontos conquistados. O próximo compromisso da equipe de Campinas acontece na terça-feira da semana que vem, no dia 20, contra o São José, às 9 horas da noite, no ginásio do Taquaral. Vem aproveitar o festival de Cruze na Daruge Chevrolet. Estilo, esportividade e condições que vão te surpreender. Cruze, a partir de 137.900. Isso mesmo, o menor preço que você já viu. 137.900. Comece a pagar o financiamento só em agosto de 2024. Não perca essa oportunidade. Só na Daruge Chevrolet e tenha o sedã dos seus sonhos. Procure nossa equipe pelo WhatsApp 1937534400. Passe no trânsito, começa com você. Arena CBN. Quatro horas 37 minutos. Ó, quem tá aqui de novo? O Dias, Carlão. Por que ele tá aqui de novo? Gente, ele manda participação todos os dias. É isso. Ele falou que a Ponte fez barba e cabelo contra o São Paulo. E o nosso amigo que mandou mensagem, ele mandou mensagem, o Rubens. O Rubens mandou várias mensagens no dia do jogo também, cobrando mais organização por parte da entrada dos torcedores. Mais de 11 mil torcedores, uma linda festa nas arquibancadas do Majestoso, mas falando que precisa aí ter uma organização. Boa tarde, esse é o retrato da desorganização. Mandou algumas fotos com filas e quilométricas aqui no entorno do Majestoso. É o Rubens de Sumaré. Mas em grandes jogos isso é recorrente já, né, também. Acaba acontecendo, porque, como você disse durante a transmissão, o torcedor tem que se atentar também, chegar um pouco antes também, né, porque não é um jogo comum, um grande clássico, apesar de ter torcida única, né? Mas no dia, boa tarde, ele mandou mensagem pra gente, foi dia... Não, foi antes. Mas o Frajola mandou mensagem pra gente, o jogo foi às 6, ele mandou mensagem pra gente às 5h40. Que já tinha fila. Então, assim, eu entendo que tem que ter esse comportamento do torcedor de tentar chegar, mas não vai mudar, não vai mudar. Mas também precisa ter, assim, se você vê que é um jogo que vai ter, por exemplo, 11 mil torcedores, você já faz uma projeção. Fluxo, tem que ter fluxo. Já aumenta o número de catracas, aumenta os portões. Também, né? Exatamente. Então, assim, tem agora essa questão aí do ingresso eletrônico, né, e tudo mais, QR Code, às vezes não lê, aí isso impacta e trava, mas precisa ter... Se é um jogo de proporções para alto número de torcedores, aí precisa ter uma organização. Não, o torcedor culturalmente tem esse problema, mas você sabe, na verdade, o porquê também culturalmente o torcedor chega mais tarde? Porque hoje não tem atrativo e ninguém faz força para ter um atrativo dentro do estádio. A cerveja dentro do estádio é um atrativo? Eu acho que é. Porque o cara, ao invés de ficar lá bebendo 5 long neck em 1 hora, ele vai beber 5 long necks ou 5 latinhas em 90 minutos, bebendo com calma, curtindo, conversando, batendo papo dentro do estádio. Então isso cabe um simpósio. Culpa da organização do evento, Ponte Preta ou Federação Paulista, não sei, acho que é a Ponte, né, por mandar. Tem que dar fluxo, portão de saída aos montes, né, o que vale muito isso, aos montes, portões, catracas, se organizar por evento. O torcedor também tem que se disciplinar, mas eu acho que aí já não é culpa da Ponte, é culpa de quem organiza realmente a federação, não sei, mas eu acho que falta atrativos para o torcedor. Seja um campeonato, não sei, para preservar o gramado, isso já não tem mais, mas sei, cara, uma cerveja, bares legais, tal, eu acho que tudo isso melhoraria, né, o convívio, a presença do torcedor, a qualidade do espetáculo, o conforto pro torcedor. Ô, Carlão, o ouvinte mandou mensagem aqui falando de seleção brasileira, é isso, o Brasil está fora das Olimpíadas no futebol masculino, Olimpíadas de Paris 2024, perdemos ontem pra Argentina, hein? Pra piorar, perdemos para a Argentina. Poderia ter sido pro Paraguai, né? Pra Venezuela, pra Colômbia. Mas não, era a Argentina. E o Brasil tá fora, Chaib. Vergonha ou não? É uma vergonha. Vergonha pela atuação do Brasil no campeonato. No campeonato inteiro, o Brasil muito mal. Todos os jogos, o Brasil penando para ganhar, inclusive contra a Venezuela. Um jogo antes contra a Argentina, chegou contra o jogo da Argentina podendo empatar e acabou
perdendo, tirando o Brasil fora dessas Olimpíadas, o Brasil que já conquistou o bicampeonato, né? Mas o reflexo da seleção pré-olímpica é o reflexo de toda a seleção, de todas as categorias, né? O Brasil que nas 2 últimas Copas do Mundo não passou das quartas de final, o Brasil que no Mundial Sub-17 tomou de 3 da Argentina ano passado, o Brasil que no Mundial Sub-20 também no ano passado perdeu para Israel, foi eliminado por Israel. O Brasil que precisa ter uma governança, né? Precisa ser gerido de uma forma melhor a seleção brasileira, parece estar entregue mesmo e acaba refletindo também nessa seleção pré-olímpica que tem potencial, bastante potencial, os jogadores que ali estão, mas acaba o Brasil não tá sendo Brasil nos últimos anos, né? Ô, Carlão, o ouvinte falou que é claro que teve vários desfalques, né? Jogadores que não foram liberados. Isso justifica a não classificação do Brasil? É claro que atrapalha, Lupe, mas não serve como a justificativa, até porque outras seleções com jogadores também de qualidade não puderam utilizar atletas que os clubes não liberaram. Eu acho que hoje tudo que pertence à CBF passa por um momento muito ruim, né? O Fábio mencionou a gestão da CBF há muito tempo. Isso acaba se refletindo dentro de campo, não só na seleção principal, com resultados ruins em Copas do Mundo e agora nas eliminatórias, mas as seleções de base também, a seleção feminina, ou seja, a crise é enorme hoje. Pode falar da safra? Sei, talvez, mas não temos um John Kennedy, não temos um Hendrick, temos jogadores de qualidade, mas a maneira como a CBF trata a seleção brasileira, propriamente como um negócio, né? Eu acho que o negócio faz parte do futebol, mas precisa de paixão, precisa também daquele romantismo, né? Porque senão a seleção vai continuar passando por estas situações constrangedoras, os desmandos, não se sabe quem é o presidente, hoje é o Edinaldo, mas amanhã pode ser outro. Acho que tudo isso é um combo, né, de incompetência e que acaba refletindo dentro de campo com os fracassos das nossas seleções, desde lá de cima até sub-15, sub-17. O Brasil tá fora, então Argentina e Paraguai estão classificados para as Olimpíadas em Paris. Ontem também uma notícia triste, né? Porque a seleção feminina de basquete do Brasil também não conseguiu vencer a Alemanha e ficou fora mais uma vez dos Jogos Olímpicos de 2024. Ó, o Rubens mandou mensagem, ele chegou 5h20 com criança, 5h20, chegou 40 minutos antes. Então, assim, é isso, né? Tem mais uma mensagem aqui de áudio, daqui a pouco a gente vai ouvir a mensagem, mas olha só, hein, famosos, Caio Castro da Beijão e Aline Rosa em trio em Salvador, mas nega romance. Amigos há 10 anos, curtir, né? Pô. Foi lá curtir, né? Quem nunca, né, Carlão? E um casal muito bonito, a Aline Rosa muito bonita. Mas são amigos, hein? Do Cheiro de Amor. E o Caio Castro também é um moço muito bonito. São amigos. A gente não pode confundir. Agora não tá na moda aí o tal do relacionamento aberto? Tem amizade colorida. Marcela Diné no primeiro dia já esse na já curva. Né? Agora os dois são solteiros, né? Agora é orar, né? Já diria o William Bigode, né? Agora é orar, né? Agora é orar. Agora é orar. Aliás, ele fez gol lá em Mirassol. Fez gol, né? Tem o William Bigode, William Cabelo, agora que eu percebi. O William predomina, né? 4h44. Deixa eu mandar mais um abraço aqui pra galera que tá mandando mensagem pra gente. Nossa senhora, não dá pra entender essa mensagem aqui não. Mas falando também da questão dos estádios. A chegada do torcedor em cima da hora. Pelo visto, ele tá bravo aqui. Final do telefone 7564. Quem mandou mensagem pra gente também foi o Luiz, falando que hoje o Guarani vai vencer pelo placar de 3-0 Novo Horizontino fora de casa. Esse aqui torce pra Ponte, né? O Amadeu. Não é Amadeu o nome dele. Ele tá. Ele mandou pegadinha. Tá falando que o Guarani vai perder hoje. Não, a gente tem que torcer pro Guarani ganhar pra dar uma tranquilizada. Falando nisso, Carlão, Claudinei Oliveira, a informação que foi divulgada agora pelo nosso companheiro de imprensa Washington Mello, da Rádio Central, é que o Claudinei já está em Novo Horizonte, hein? Acompanhamos aqui para e passo o voo dele, você me criticou, como pode ficar fazendo tempo real de voo? Minuto a minuto. Cara, hoje o torcedor quer saber aonde está o avião do Claudinei. As informações são... E as informações, leque, né? as informações estão na palma das nossas mãos. E eu trouxe passo a passo até a chegada dele em Dayatuba. Aí acabou o programa, Será que ele pousou. comeu amendoim? Então, você pode escolher amendoim, torresminho, né? Também, tem o cookies integral.
E já chegou o Claudinei Oliveira, já tá lá em Novo Horizonte acertando os últimos detalhes, por isso que ainda não foi anunciado oficialmente. Mas essa troca, Humberto Louser pra Chape, Claudinei Oliveira da Chape pro Bugre, é um bom nome, Carlão? Olha, é um nome que sempre foi citado, né? Quando o Guarani passava por esses momentos, ou quando o Guarani passa, né? O CEO Ricardo Moisés, ele sempre cita dois nomes, né? O Jorginho, o ex-Ponte Preta, tetracampeão, lateral direito, e o Claudinei Oliveira. Desta vez deu certo com o Claudinei, fazia um trabalho questionável, né, na Chapecoense brigando aí, correndo o risco de ser rebaixado, mas o histórico do Claudinei é muito bom, não só na Chapecoense, mas no Avaí, em outros clubes que ele trabalhou. Ele que é cria do Santos Futebol Clube, aquela geração 2013, 2014, passou, né, pelas mãos, pelo crivo do Claudinei Oliveira. É um bom nome. O ambiente estava desgastado com o Humberto. É o Edu do Táxi, tá de brincadeira. Mas o ambiente já estava desgastado, não só o Guarani com o Humberto, mas o Humberto com o Guarani também, que ele tem a boa sorte lá na Chape, ovacionado lá, né, idolatrado lá pelos trabalhos que realizou. E vem o Claudinei agora tentar dar um jeito nesse Guarani. Tem condições, o Guarani tem um bom elenco. Antes de começar o Paulista, nós colocávamos o Bugre como o favorito a enfrentar o Palmeiras na fase quartas de final, mas infelizmente o Guarani ainda carrega. Eu falo Guarani porque todo o staff, a torcida também, carrega muito 2023 para esta temporada, né? Então isso gera um clima pesado, gerou um clima ruim para o Humberto Louser e os resultados também não aconteceram. E agora o Claudinei tem aí todas as condições de colocar o Guarani nos trilhos. Ainda dá tempo. 2 acessos com o Avaí, 2016 e 2021, com Claudinei Oliveira, e agora ele fez até um trabalho interessante, Chaib, lá no Vila, né? Ele não fez um bom campeonato goiano ano passado, mas a diretoria deu respaldo. Ele deixou o Vila muitas rodadas da Série B na liderança da competição. Sim. Só que naquele primeiro momento de oscilação, a diretoria achou melhor a troca do comando técnico. O Claudinei foi para a Chapecoense numa situação delicadíssima e de forma quase que de um milagre, ele salvou a Chapecoense de um rebaixamento que já era dado como certo lá por praticamente toda a população de Chapecó, menos pelos jogadores e comissão técnica. Claudinei Oliveira, o técnico do Guarani. Você gosta ou não? É um bom nome pro Guarani. O Guarani que faz essa troca-troca aí com o Humberto Louser e com o Claudinei. E lembrando que esse último trabalho da Chape, ele acabou se livrando do rebaixamento na última rodada contra o Vitória também, naquele jogo lá em Chapecó. E agora a Chapecoense estava na zona de rebaixamento do Catarinense. Não é por esse último trabalho que a gente pode apontar como o Claudinei sendo bom ou ruim para o Guarani. Vamos dar um voto de confiança para ele. Esse elenco do Guarani, na minha opinião, é um elenco que tem qualidade, pode mostrar mais. Mas hoje já começa essa batalha aí, porque o Guarani agora, com os resultados da rodada, começa a se aproximar da zona de rebaixamento, e hoje seria fundamental uma vitória, até mesmo algum empate, somar pontos lá em Novo Horizonte. É muito difícil somar pontos em Novo Horizonte. O Novo Horizontino faz boa campanha há tempos, né? Tá na Série B também, fez uma boa Série B ano passado. Mas o Guarani precisa se livrar dessa zona perigosa aí. O Guarani tem 4 pontos. No momento, o Guarani entrou no campeonato pensando em se classificar, mas no momento agora é pensar para se livrar dessa zona de baixo da tabela. Tá a 1 ponto apenas da Portuguesa, que a Portuguesa é o time que abre a zona. E vamos ver, né? O trabalho do Claudinei começa hoje aí, mesmo que sendo de uma forma por fora ainda, né? Não oficial. Já vai conversar com os jogadores aí. Vamos dar um voto de confiança pro Claudinei, pensando nessa temporada do Bugre, né? O Edu do Táxi tá soltinho. Tá maluco. Falou assim, bloco do Bugrão 3-0, mandou uma foto com um chapéu em formato de chopp, né? Com a língua de fora, a bandeira do Guarani, sem camisa. Você imagina o estado, do Edu. Edu, hoje não tem táxi, hein? Pelo amor de Deus, hein, Edu? Ô, louco. Pelo amor de Deus. Guarani, 9 horas. Aliás, hein, gente? Eu não vou cansar nunca de falar isso aqui. Cara, segunda-feira de carnaval, hoje é dia de festa, o pessoal tá nas ruas aproveitando os bloquinhos, viajando, curtindo com a família. O carnaval é um feriado aí que dá pra você curtir, né, que emenda. O feriado, na verdade, é amanhã, né, mas sim, hoje o pessoal já tá curtindo, desde sexta-feira, né. E aí o responsável pela tabela me coloca um jogo envolvendo Guarani e Novo Horizontino, duas grandes equipes do interior de São Paulo e do Brasil,
para jogar às 9 horas da noite. E não só para nós, né, da Não, imprensa, pra gente não tem problema, pros porque atletas, a nossa função né? é essa. Mas pro torcedor. Pro torcedor, né? em primeiro lugar, o torcedor. torcedor, os próprios atletas também, né? Um começo de ano exaustivo, muitos jogos. Não dá o carnaval pra essa rapaziada aí, sabe? E outra, sábado, ou né? então vai marcar em carnaval, marca no sábado ou no domingo, né? Sim. Pô, segunda-feira, 9 da noite, tem o Palmeiras também às 7. Quem faz a tabela nunca chutou uma bola na vida, pode ter certeza. Engraçado que segunda-feira não é um dia normal de futebol no Paulistão. 2 jogos e 2 bons jogos. De repente, 2 bons jogos, né? Tem o Palmeiras, um candidato ao título, o Novo Horizontino brigando para classificar, o Guarani também, uma equipe forte, né? O Santo André que tá mais por baixo aí, mas 2 bons jogos numa segunda-feira. É brincadeira, tá louco. São 4 horas e 51 minutos. Tem mais um áudio aí, o ouvinte mandou mensagem a respeito dessa situação aí de chegar antes ao estádio para acompanhar as partidas. Vamos ouvir. Boa tarde, rapaziada da Arena CBN. E aí? Tô aqui em Silva Gerber, no pesqueiro do Italiano. Um abração pro Hércules Beissola, o Creito, o Rabicó, Ó, Rabicó, o Marcão. juiz, Tô de hein? Vinhedo, batata de Rabicó vinhedo. bem Tô enrolado, pescando né? aqui no Silva Gerber. Vai macaca. Macaquinho ganhou do meu tricolor, mas tá bom. Mesmo perdendo pro Macaquinho, nós somos líderes do grupo ainda. Vamos Vai classificar. macaco, tricolor, E já começou a operação Salva Corinthians. Salve o Corinthians. Valeu, rapaziada. Valeu, tem mais um. Boa tarde, Arena CBN. Opa. Eu vi o Ponte Pretano aí falando das filas no estádio. Sim. Vocês estão falando em relação a chegar mais cedo. É o Carlão. No último jogo, eu sou bugrino, no último jogo Guarani Palmeiras aqui, eu cheguei 1h30 mais cedo com o meu filho para entrar no estádio. A fila já estava gigantesca. Eu desisti de entrar porque quando eu cheguei na porta da entrada principal, já tinham passado 25 minutos de jogo. Por quê? Porque as pessoas entrando de pouco em pouco, pessoas cortando fila lá na frente, 2, 3 guardas para um monte de gente entrar, e não é mais torcida única. Sabemos, né, pessoal, que quando o Ponte joga aqui o Guarani com São Paulo, Corinthians, Palmeiras não é torcida única, a torcida desses times vem assistindo também. Então é complicado. Acho que o policiamento, acho que a organização precisa se preparar, porque eu acho um desrespeito gigantesco, cara. Gigantesco. Vocês falam de torcedor chegar mais cedo. O problema não é chegar mais cedo, eu tenho que chegar, se o jogo é às 4, tem que chegar 1h para entrar no estádio? Não dá certo também, né? Como vocês estão falando, não tem atrativo nenhum lá dentro, né? Valeu, rapaziada, boa tarde. Mas deu com categoria em você, Carlão. Não, mas ele tá certo, não, né? eu concordo com ele. Eu acho que tem uma parte de erro do torcedor. Quem chega em cima da hora também merece aí uma punição, mas o maior culpado, sem dúvida alguma, é quem organiza o evento, né? Um jogo desse tamanho, né, seja Guarani Palmeiras, Guarani Corinthians, Ponte São Paulo, esses jogos contra as equipes da capital, tem que ter fluxo, muitas catracas, tentar de alguma maneira ter algum atrativo também para evitar que o torcedor bebeu fique lá água fora. Então... Tá com sede? O torcedor tem razão. Outra coisa, né? Essa coisa de torcida única, o que tem de torcedor de capital infiltrado. Que vai, cara. O Lupe citou aí, Nossa, recebeu vídeos, cara. E outra, gente. Quem falou é fazer bilu teté na boca do tigre, né? Ah, tá louco. Não, e outra, gente, por favor, quem torce para outros times, não sendo Ponte e Guarani, não adianta querer disfarçar no brinco de ouro no Moisés Lucarelli. Todo mundo se conhece, cara. Todo mundo se conhece. E sim, a própria a linguagem corporal do cara ou da pessoa já entrega, não tem jeito, sabe? Eu lembro quando eu era pequeno, eu tinha medo de ir no primeiro dia de aula do primeiro colegial de bicho, sabe? De rapar a cabeça. Falei assim, não, mas não é possível que alguém vai me conhecer. Então, não tem jeito. O cara sabe que você não é dali. Sabe? Sim. Ainda mais na ponte, no Guarani. É muito familiar. Quem vai na ponte no Guarani se conhece. É muito familiar o ambiente. As então, reações não também, adianta querer ser espertão que vai se dar mal. Não justifica, tá, gente? Tirar o cara da violência não justifica. Mas também não provoca, né? 4h55, um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o sarcófago. Não saia daí, o Arena volta já. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks,
guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado. É com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. Neste período do ano, devemos ficar atentos aos desastres associados às chuvas intensas. Alagamentos, enchentes e enxurradas provocam danos humanos e ambientais de grande impacto. Proteja-se dos raios. Cuidado com inundações em áreas de risco. Não jogue lixo nas ruas ou em terrenos baldios. Em caso de perigo, acione o Corpo de Bombeiros e ligue 193. Não coloque sua vida em risco. Uma iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. 4h56, de volta ao Arena CBN. Fábio Chaib, vamos aqui rapidamente a algumas informações. O Corinthians tá perto. Agora vai, né? Mateuzinho vem, Mateuzinho foi, agora Mateuzinho vem de novo. Parece que vai ser oficializado pelo Corinthians nos próximos dias. Meter a mão no Corinthians, hein? Nossa senhora. Mas eu vou falar, foi pênalti. Não foi. Foi pênalti. Eu falei tem que uma, foi também. Tem uma câmera de um torcedor que tá filmando atrás e ele pega o tornozelo do Fagner. Foi pênalti. O Corinthians não foi roubado na arena, igual tá todo mundo falando aí. Roubado não, beneficiado. Foi pênalti. Foi pênalti, claro. E poderia ter expulsado o jogador, porque tá carrinho dentro da área. O cara foi mirim. Foi juvenil, também, né? Dentro e por da que arena. Que você acha que não foi pênalti? Porque não toca no jogador. Toca no jogador. Então tá bom. Acho que no Fagner ele relou. Não Relou. Relou, pô. Relou. Relou. Talvez não o suficiente Não, pro Fagner Fagner. Agora, meu amigo, dentro da arena, time brigando pra não cair no Fagner ainda, a raposa do futebol, relou, ele caiu igual pra piscina, pênalti. Um ex-corintiano, o Duqueiroz, foi pro Grêmio, hein? Acertou com o Grêmio. Diego Costa também Chegou foi pro Grêmio, hoje, né? chegou hoje. O que mais que tem aí, Teve Fábio uma Chaib? notícia também Gustavo que Henrique passou foi apresentado. Sem futebol da Arábia, tá? Por favor. Passou desapercebida pela gente, foi no final de semana, que o Diego Souza anunciou a aposentadoria do futebol aos 38 anos. Diego Souza. E não vestiu a camisa da Ponte nem do Guarani, porque toda vez que tinha movimentação de mercado, ele tava livre. Diego Souza na Ponte, hein? Aí não, vai vir pro Guarani, ele apareceu no Esporte. Sempre no Esporte. Sempre no Esporte. E ele confessou que torce para 3 times, Esporte, Vasco e Grêmio, os times que ele se identificou mais. Boa, foi bom jogador. Bom, é o seguinte, 4h58, pode abrir. Nilson Belisário, o pastor. Vai. O 4 que balança o Brasil está no ar. Solta o samba enredo, que foi campeão no ano do jogo do sarcófago que envolve 2003. a Ponte Preta. Olha só, vai. A Ponte Preta entrou em campo para enfrentar o Marília. A Macaca tinha na equipe que jogou, né? Deixa eu pegar aqui. Tinha o Quem, cara? Fábio. Fábio jogou. Ou entrou, né? E o Marília tinha o Rodrigo. Fábio Ferreira, em 2003. Rodrigo. Que ano foi isso, Chaib? 2003. 2003 é o palpite do Fábio Chaib. E aí, Carlão? 2005. 2005. Só na caixa! Pra você que tá no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, fique com a reportagem que foi exibida na época. Pra você que tá no FM, fique com o áudio da reportagem. De jogo e comandou o time da Macaca. Olha o chute dele aí, ó. Birubiru também meteu esse bolão pra Rony, que driblou o goleiro e foi derrubado. Pênalti. Quem bateu? Renato Cajá. E com muita categoria. Ponte Preta 1-0. Como o Marília não oferecia muito perigo, quem defende foi pro ataque. Bruno Silva mandou pra área, de zagueiro pra zagueiro. Pablo ajeitou para Renato Chaves dar uma de atacante e fazer o segundo. Vocês erraram, hein, meus amigos? Erraram erramos por bastante, muito, hein?
Esse jogo foi Mais no dia recente, 12 de fevereiro de 2015. Reportagem do meu grande amigo Caio Maciel, que está explodindo elegância na tela da Globo São Paulo, apresentando o Globo Esporte, Esporte Espetacular. Virou um fenômeno do jornalismo esportivo e mundial. Ele é amigo de Gilson Kleina, né? Amigo de Gilson Gilson Kleina, adora né? ele. Aliás, um grande abraço para a família do Caio, Pedro Maciel também. Pedro é ouvinte nosso. O Pedro tá sempre... O irmão do Caio também tá sempre sintonizado aqui. Um grande abraço a todos. Vamos lá, Ponte. Marcelo Lomba, Rodinei... Duro entender a letra do cabelo. Marcelo Lomba, Rodinei, Pablo, Renato Chaves e Rodrigo Biro. Fernando Bob, Bruno Silva, Renato Cajá e Rony, Birubiru e Fábio Santos, o técnico Guto Ferreira. O Marília jogou com um monte de gente interessante aqui, mas a letra do cabelo é impossível de saber. O time do Marília que enfrentou a Ponte... Ah, tem aqui, vamos ver. Rodrigo Cauchi, Gil Bahia, Rony, Thiago Gomes, Deca, Vitor Cruz, Giba... teve gente que entrou aqui, tá? Boquita, Bruno Farias, Thiago Elias, Leomir, Leandro Costa, Wellington Amorim, Reis... E o técnico era o Bruno Quadros, lembra do Bruno Reis Quadros? Que jogou na Ponte também? Eu acho que é o Reis que jogou na Ponte. Nesse jogo, a Ponte venceu pelo placar de 2-0. Esse samba enredo foi quando a Beija-Flor homenageou a Guiné Equatorial, a África como um todo, 2015, ano em que a Beija-Flor foi campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. Vocês erraram por muito, Timaço hein? da Ponte 2015, hein? E não faz tanto tempo, hein? Vai fazer o quê? 9 anos. É. Faz tempo já. Esse time aí foi, você tá falando engarfado na... Esse foi garfado lá em Itaquera. É. Ô, galera, é o seguinte... O capivara é alto. Agora você falou... Foi bem, agora foi bem, agora foi bem. agora Coração! 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 Mas vocês não, né? Vocês sempre deram sorte lá, né? Vocês ganham lá, né? Fábio Chave falou que lá é o salão de festa do Palmeirense. Ituano, pô. Ituano ganhou ano passado lá do Corinthians Aí, tá pênaltis. vendo? Você normalmente sai mais feliz quando vai pra arena. Você tá indo embora já, né? Já, você vai pra casa. é. Você fica, né? Vou lá encontrar o Fábio Chave fica. Eu vou ficar. volto. Porque é o seguinte, daqui a pouco tem jornada dupla. Boa. Tem futebol... Palmeiras. Futebol Globo CBN com Palmeiras e Santo André, na verdade Santo André e Palmeiras. Bruno José Daniel com gramado sintético. Gramado sintético. Será que é igual ao do Allianz Parque ou não? Conheço lá. E depois, coladinho, tem Novo Horizontino e Guarani. O jogo do Palmeiras é às 7 horas e o jogo do Guarani é às 9 horas da noite. A gente vai acompanhar tudo aqui na CBN. O jogo entre Novo Horizontino e Guarani, narração do Cabela, comentários do Gabi Castro, Fábio Scheibe no Central da Bola e eu estarei nas reportagens. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Gente. Amanhã tem mais, hein? Estaremos aqui. Fica aqui porque aqui é muito bom. Vem aí o ponto final. Valeu! Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões